Este vídeo é um oferecimento de... Venha conhecer a loja de camisetas do Somos Tokufãs. Link na descrição. Arigatou gozaimasu. É isso aí, gente, que legal esse espaço todo para Tokusatsu aqui no Anime Friends, né? E a presença de vocês é muito importante, porque mostra para o evento a força desse tipo de atração, né? A gente sabe que não é fácil nem barato trazer gente do Japão para cá, ainda mais essa quantidade de atores, né? Então esse ano o evento acho que até se superou. Acho que nunca tantos atores de Tokusatsu estiveram ao mesmo tempo em solo brasileiro. Então uma salva de palmas para essa, né, essa conquista aí, e a presença de todo mundo reforça, muito importante para isso continuar acontecendo e para isso se expandir. Muito bem, vamos agora para os nossos Rescue Heroes. Muito legal. Quero que vocês então recebam aqui no palco primeiro o nosso querido Koichi Nakayama, Soul Braver Daiki. Uma salva de palmas. Muito bem. Quem gosta de Soul Braver? Quem gosta do Soul Braver, né? Quem gosta de Soul Brave? E agora a gente vai chamar o veterano dele, o mestre Masaru Yamashita, nosso Fire de Winspector. Yamashita, 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 Yamashita. Uma salva de palmas para essas duas lendas do Tokusatsu que a gente teve aí a alegria e a sorte de assistir. Minasan, shibaraku Brasil ni iru desu keredomo, imamade no kansou wa ikaga desu ka? Vocês já estão há alguns dias aqui no Brasil. Quais são as suas impressões, né? Agora que já passaram alguns dias aqui do nosso país. ブラジルの皆さんがすごく温かくて、ずっとここにいたいなと思うんです。O pessoal é tão caloroso que eu sinto vontade de ficar bastante tempo, eu quero ficar para sempre aqui. Fica, Brasil, ite.
てくださいよ中山さんはいかがですか？はい、もうずっとブラジル来るのを楽しみにしてて、もうなんか明日帰っちゃうの寂しいなって今思ってます。はい。Ele estava querendo, já estava ansioso para vir ao Brasil já há bastante tempo e ele está muito feliz e superou as expectativas do público brasileiro dele. Muito obrigado. やっぱりウィンスペクターとソルブレインはもうブラジルにも愛されている番組なので、皆さんがその番組と出会ったきっかけを教えてください。まず山下さんから。Soul Brain e o Inspector são duas séries que, né, são muito amadas aqui no Brasil. Eu queria saber como que essa série apareceu na vida deles. Onegai shimasu. はい、もともとは、カナダに映画の撮影で騎馬戦、馬に乗って戦うそういうシーンがあるんですが、そこに行く予定だったんですけど、急遽なぜか自分は行かないことになって、その代わりにウィンスペクターのオーディションに行くことになりました。そんな話あるんですか？本当はもうカナダに行くはずだったんですか？そうです。はい。Olha que interessante, ele falou que ele tinha uma filmagem que ele faria no Canadá de ação, porque ele é uma pessoa, ele é um dublê originalmente, né, um profissional da ação, e que ele faria umas cenas de ação montado num cavalo e tal, mas por razões ele acabou não indo e ele ficou no Japão e foi para a audição do Inspector, aquela que elegeria ele como Fire, o protagonista. Olha só que interessante, uma salva de palmas. すごいですよね。不思議な縁ですね。もともと山下さんはもともとアクションのプロフェッショナルなんですよね。はい、そうですね。最初のアクションスタントマンになろうとアクションで仕事しようと思ったきっかけは何でしたか？O que foi que despertou esse interesse, né? Que ele vem da ação, de se tornar um dublê, de querer trabalhar com isso? そうですね、初めて、子供の頃ですかね、ジャッキー・チェンの「水拳」という映画を見て、それにすごく影響されまして、そこからやっぱりアクションへの道に進んだという形ですね。Ele falou que desde pequeno ele assistiu, quando ele era criança, ele assistiu um filme do Jack Chan chamado aquele do bêbado, sabe? Como que é o nome? Como? Drunken Master, né? Que é do punho bêbado. E aí ele ficou fascinado e desde então ele desejou entrar nessa carreira de ação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nakayama-san no場合はどんなきっかけでソルブレイン出会ったんですか？きっかけはですね、僕大学に通ってて役者とかも何もしなかったんですね。で友達の知り合い、紹介で、たまたま所属した、事務所でオーディションがあるから受けてみないかって言われて、で受けたら受かっちゃったという。だから本当に何も役者も演技の勉強もしてない状態で、もういきなり大学生の状態からオーディション、役者のオーディションで。Ele falou que ele era apenas um estudante universitário e aí por sugestão de um amigo dele, ele foi fazer uma audição, né, comum, fazer um teste e aí ele fez esse teste lá na Toei Company e foi escolhido para o papel de Soul Braver. Mas その時はもう何にもアクターのキャリアに対しての興味とか何もなかったんですかね？もう漠然とその友達の紹介ではただで海外行けるよとかそういったことを聞いたから、本当に大学生だったんでなんかアルバイト感覚というかそういう感じで所属してで事務所からオーディションがあるよと言われて行っただけです。チャンスがあるよ。実際に。そうですね。
Muito bom. Falou que... Falei, mas você não era ator nem nada, por que de repente você foi fazer um teste, você não tinha nenhum interesse em atuação? Ele falou assim, meu amigo falou pra mim que atores podem ir podem viajar de graça pro exterior, tem muitas regalias. E aí eu achei que era interessante, ela tinha a cabeça de um universitário que fazia bicos, né, pra ganhar uma graninha, então eu achei interessante, aí fui. E deu no Soul Braver. すごいんですよ。皆さんがオーディションを受けて勝って初日一番最初の経験はいまだに覚えてるんですか？一番最初の撮影の日、どんな気持ち的にどんな緊張してたか、なんかハプニングがありました。なんか特別なことがあったんですか？Perguntei se eles se lembram de alguma coisa do primeiríssimo dia de gravação, quando eles conseguiram o papel e eles ali no primeiro dia. いかがですか？多分最初の撮影は昨日からちょっと話が出たレインボー造形の方に行って、ウルトラマンみたいな白と赤のスーツを着て変身するところですよね。どんどんお面がついていくシーンを最初に撮影したんだと思います。でその時に初めてファイヤーのデザインを知りました。それレインボー造形で撮ったんですか？そうです。本編用の撮影。Ele falou que a memória mais antiga dele é ir naquela empresa chamada Rainbow Soul, sabe? Que é a empresa que produz as roupas, né? O figurino do Tokusatsu, que confecciona as roupas mesmo. Então é um ateliê, né? De produção. E lá ele foi a primeira vez que ele viu o design da roupa do Fire e ele filmou lá aquela cena do capacete abrindo ali para abertura. E eu perguntei, nossa, mas foi na Rainbow que isso foi filmado? Ele falou, sim, foi por lá. Então essa é a primeira lembrança dele. 面白いですよね。レインボー造形でも僕らの頭の中でもそこはアトリエみたいなところなんですよね。スタジオじゃなくて、もうすごいですね。興味深いですよね。そこで撮ったそうですね、不思議だから自分でも何を撮ってるかわからないうちに終わってました。Eu falei para ele, né, para mim é um ateliê, tá? Ele falou, para mim também foi bem né, curioso e eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas quando eu vi já acabou, uma coisa muito rápida. Nakayawa-sanの場合はいかがですか？僕は最初の方の撮影ですごく印象的に覚えてるのが、僕は山下君たちがアクションももちろんやったことない状態で現場行って、それぐらいの1話でカーアクションが結構最初の方の撮影だったんですね。で車がこう飛んでくるからアクション監督に車が来て直前になって避けると言われて、だけど僕アクションも何もやったことないんで、テストもできないんですね。車が壊れちゃうんで、だからもういきなり本番で車が飛んでくるんですけど、もう僕だから素人なんで、車がもう体が固まっちゃって、もう体が動かなくなって、もうそれでなんとか必死に逃げたという思い出があります。それは本編で見れるんですか？もうテレビで映ってますね。1話で。1話の一番最初のシーン。最初のシーンですね。もういきなりもう大活躍。車がガンガンこう飛んでたっていうカーアクションになるんですけど、そこを初めの方の撮影だったんですね。Nossa, interessante. Ele falou que a primeira cena que ele filmou, né, do primeiro episódio, é uma cena de como fala? Quando batem muitos carros ao mesmo tempo, de engavetamento, né? Mas uma cena com muita ação com carros. E ele falou assim, diferente do Yamashita, eu não tenho experiência de ação, não tinha experiência de ação. E a minha primeira cena foi logo uma cena em que vinha um carro com tudo e o carro ia, né, ser lançado por uma direção. Eu tinha que fazer certos movimentos, né, me desviar e tal. E não dava para fazer teste, não dava para fazer ensaio, porque enfim, né, o carro só vai quebrar uma vez. E aí quando ele falou, imagina amador, né, inexperiente, novato,
falou que o corpo dele enrijeceu de uma maneira e ele, de alguma maneira, conseguiu fazer algo, mas muito fora do esperado, muito fora do que foi pedido para ele. Aí eu perguntei, mas dá para ver isso no primeiro episódio? Ele falou, vai, olha que tá lá, essa cena tá lá. Uma salva de palmas aí para os nossos queridos heróis. そうですね。ちなみに皆さんが子供の時によく見てた特撮は何ですか? A propósito, quais tokusatsu, quais heróis vocês assistiam quando eram criança? そうですね、好きでよく見てたのは、解決ライオン丸、あとあとはやっぱり仮面ライダー恋3、宮内浩さんですね。最高ですね。Ele via Lion em branco e Kamen Rider V3, ótima seleção. Nakayama-sanはいかがですか? 僕はゴレンジャーと仮面ライダー、で仮面ライダーはアマゾン。ゴレンジャーe Kamen Rider Amazon, olha. ウルトラマンだとウルトラセブン。Ah, e Ultra Seven, olha que era. いやー、ブラジル人として嬉しいんですよ、アマゾン。アマゾン大好きです。アマゾン最高ですよね。そうなんですか。ちなみに仮面ライダー V3 といえば、宮内ね、博さん。もう大ベテランですよね。まあ2人ともずっと宮内さんねと一緒に仕事してて、宮内さんってどんな人でしたか？なんか面白い裏話とかありますか？それぞれの番組の。Falei, né, falando em Kamen Rider V3, eles trabalharam com o grande Hiroshi Miyauchi, né? Que foi o ator que fez o Kamen Rider V3, também fez o Zubat, participou de Goranger, participou de Jacker, é um grande veterano, e fez o nosso querido chefe Masaki, né? Palmas pro chefe Masaki! De Inspector e Soul Brain. E eu quis saber que tipo de pessoa era, né? Esse grande, na época já era um grande veterano, e se tem alguma história engraçada em cada uma das séries envolvendo ele. そうですね、いろいろと本当、教えていただいたことがたくさんあるんですけれども、その中で、カレーライスをこう食べてるシーンでセリフを言わなければいけなかったんですけど、その時に、たまたまこう勢いでスプーンを持ったまま話をしてしまったんですね。でその映像を後で宮内浩さんが見て、あれはヒーローとしては良くないと子供に対しても良くないので、あれは次からやめなさいと怒られました。Ele falou que teve uma cena em que ele estava comendo carê, que é uma comida bem típica do dia a dia japonês, né? Um creme grosso à base de curry, tipo o arroz feijão, assim, bota em cima do arroz esse creme e come. E ele estava comendo carê e ele tinha que falar uma fala. E aí ele deu a fala, né? Começou a falar com a colher na mão, enquanto segurava a colher falando e tal. O Miyauchi, veterano, viu essa cena e deu uma bronca nele. Falou, ó, não faça mais isso, porque ficar falando, segurando a colher, assim, é feio, é um mau exemplo para as crianças. Aí ele tomou uma bronca do Hiroshi Miyauchi e nunca mais ousou segurar uma colher enquanto falava. Muito bem, muito bem. いやー、宮内さんが面白そうな人。そうですね、もうヒーローに対する考えはもう世界一でしょうからね。そうですよね、もう本も書いてるんですよね、それについて。そうですね。まで、né, ele falou, ele disse o Miyauchi deve ser uma pessoa muito interessante, ele falou sim, acho que ele é a pessoa que mais tem um pensamento sério a respeito do que é ser um herói, do que é ser herói. Eu falei, pô, ele até escreveu um livro sobre isso, não tem um livro dele, né? Ser um herói, né? Então ele leva muito a sério essa parte. Nakayama-sanは何か思い出しますか？はい、やっぱりすごい、役者としてこだわりが強い方なので、すごくやっぱり厳しい方だったんですけど、僕がその芝居が最初の頃できなくて、やっぱり監督さんにすごい怒られますよね。この時に宮内さんがやっぱり間に入ってくれて、大輝、こういう時はこうやってみろと。そうすると監督も宮内さんがこうやってみなって言うと、それに対して監督もこう言えないし、そういった意味で宮内さんがすごくこう守ってくれて、たので、やっぱり僕としてはものすごく感謝してます、宮内さんには。はい。
いいですね。すごくいい、優しいですよね。Ele falou que o Miyauchi ele é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito, né, que você pode contar com ele. E ele, quando começou a fazer o Daiki, ele não tinha experiência como ator, então ele não interpretava muito bem. Isso gerava broncas da parte do diretor para ele. O diretor dava bronca nele, ó, tá ruim, faz de novo e tal. E o Miyauchi, ele, né, o chefe Masaki, entrava entre os dois e dava uma amenizada, sentindo, né, que o Nakayama-san poderia se ferir tomando tantas broncas. Ele falava assim, não, ó, vamos fazer assim, tenta isso, tenta aquilo. Quando o Miyauchi entrava no meio, o diretor respeitava muito o Miyauchi, então ele não podia falar nada. Então, de certa maneira, ele foi protegido pelo chefe Masaki para que aquilo não virasse um trauma na vida dele, né? Sugoi yasashii desu né? Hontoni. Vamos falar de Space Squad? Space Squad no hanashi chouto shimasu ka? Né? No final do filme Space Squad aparece lá uma cena que sugere a participação de vários heróis, entre eles o Fire. Eu queria saber se o Yamashita-san, quando ele sabia que aquilo ia acontecer antecipadamente, ou ele foi surpreendido junto com o público. Space Squad no last sceneに Fire が出てくるシーンがあるんですけど、あれはその映画が発表する前から知ったことなんですか？それともお客さんと一緒に自分もあれを見てびっくりしたんですか？どっちですか？あれは後から聞いて知りました。Não, ele soube depois. Ele soube depois. その聞いたのは、坂本監督から聞いて、実はファイヤーを出したので、次の作品に出てくれというふうに話が来ました。E depois que isso aconteceu, o diretor Sakamoto falou para ele, ó, eu pus o Fire ali, então no próximo filme eu conto com a sua participação. Olha só, os bastidores. 結局この映画は未だに見終わってますよね。そうですね、まだそのままですね。そのままですよね。E ainda a gente ainda está esperando. でも中山さんも山下さんも仮面ライダーガチャードの41話に出演しましたよね。監督さんは坂本浩一さんでしたよね。そうですね。まず久しぶりに2人揃って演技をお芝居するのはいかがでしたか？Eles participaram do episódio 41, Kamen Rider Gotchard, que é o mais recente, que foi dirigido pelo Koichi Sakamoto, que é o diretor de Space Squad. A gente já chega lá. Primeiro eu quero saber como é que foi, depois de tanto tempo, eles se juntarem e atuarem juntos. いかがでしたか？この人すごい緊張してました。Essa pessoa aqui do meu lado estava muito nervosa. マジですか？いや、さすがに30年以上前ですからね、やってたの。Porque fazia mais de 30 anos que eu não interpretava. なので、自分でも現場でうろうろしてましたからね。Eu ficava andando de um lado para o outro no set. あんなオロオロした先輩見たのは初めてでした。É a primeira vez que eu vi um senpai, né, um veterano tão inseguro na minha vida. 多分ですね、香川龍馬をもう一回やれと言われれば、多分そんなことはないと思います。全然違う役だったので逆に、オロオロしてました。Eu acho que se me pedissem para fazer o Liuma de novo, não teria nenhum problema. Eu ia fazer com toda a minha força. É que era um personagem diferente e eu fiquei então um pouco inseguro realmente. Mas foi legal. Quem assistiu? Me testou? Foi bom, não foi? É isso aí, palmas e vamos encorajar ele, pô. Nakayama-sanはどんな感じだったですか？いやでも
久しぶりに東映に行ったので、すごく懐かしかったですね。で、撮影の建物とかはものすごく変わってたんですけど、その撮影所の独特の空気感がやっぱりあって、ものすごく懐かしい気分になりました。No caso do Nakayama-san, ele sentiu muita nostalgia de ir outra vez aos estúdios da Toei, Oizumi, lá em Oizumi, em Tóquio, e ele falou, pô, apesar das construções, né, dos prédios estarem alterados, estarem mudados, o clima dentro ali era o mesmo, então foi muito nostálgico poder filmar lá com eles. E aí a pergunta que não quer calar, se você, Sakamoto Koichi-san から何か手がかりとか何かありますか、そのスペーススクワッドの新しい映画については何か言ってましたか、密かに。そうですね、坂本監督と何度か会って食事して話をしてるんですけども、監督は決して諦めてないと、必ず撮りますと。で今そのために水面下で一生懸命動いてくれてるので、近い将来もしかすると実現するかもしれません。Ele disse que foram, né, almoçar ali com o Koichi Sakamoto, e o que ele nos disse é que ele não desistiu de maneira nenhuma desse filme novo do Space Squad que ele está devendo, e que ele está se mexendo nos bastidores e que em breve ele quer ter novidades aí para todos nós aqui, inclusive no Brasil, porque vai ter muito herói da nossa infância ali. Com palmas e força para o Koichi Sakamoto nessa empreitada maravilhosa aí que é fazer o Space Squad rolar. Muito bom. Sakamoto, chinamini né, eles dois têm um canal no YouTube, vocês sabiam? Quem conhece o canal do YouTube deles? Minasan no YouTube channel 知ってるんですよ。で、ちょっとその2人のその YouTube での企画について、そのチャンネルについてちょっと語ってもらっていいですか。Fale pouco sobre esse canal de vocês no YouTube. YouTube でやってる活動についてちょっと教えてください。そうですね、山下君がすごく歌を歌うのが大好きで、それで僕たちが結局一度芸能界を離れたんですけど、戻ってくるきっかけが主題歌を歌ってくれた宮内孝之さんが、コロナの時期に、ソロブレインの30年のライブをやるということで、僕らは久々に呼ばれて、そこで久々に会って、宮内さんのライブに出るようになって、そこでこうやっぱり歌うようになったんですね。で、どうせ参加して歌を歌うんだったらこう2人で、歌を歌おうとか、そういう形で今YouTube の方で動いています。はい。で、音楽中心のチャンネルですよね。そうですね。素晴らしい、素晴らしい。Também, né, o que eles estão aprontando no YouTube? Então é o seguinte, o Yamashita-san, ele é uma pessoa que gosta muito de cantar, né, tem música inclusive na trilha sonora do Inspector, e eles saíram do meio artístico durante bastante tempo. E a chance deles voltarem, o que fez eles voltarem ao mundo artístico foi durante a pandemia um especial dos 30 anos de O Inspector e Soul Brain, que foi promovido pelo cantor Takayuki Miyauchi, que é o cantor da trilha sonora de abertura. Inclusive palmas para o Takayuki Miyauchi, que luta contra uma doença, né, um derrame até hoje, no Miyauchi Daisuke. E nessa live, né, nesse evento online que ele promoveu, os dois se reencontraram depois de tanto tempo. E como eles gostam muito de música, gostam muito de cantar, é um canal que eles estão promovendo aí trabalhos musicais. Então procurem pelo nome deles, né, Masaru Yamashita, Koichi Nakayama, que vocês vão achar o canal oficial. Se inscrevam lá, vamos dar essa força. E tem uma coisa muito incrível, Nanto, Kotoshi,
すごい豪華な企画があるそうですけど、それについてちょっと教えてもらっていいですかね。新しい PV とはそうですね、その2人で、2人が詩を書いたんですね、その新しい曲なんですけど、それでその曲の MV を撮ろうという話になって、そしたらこの人が爆破シーンを撮りたいと言い出して、いいですね、わかる、気持ちいいですよね。でその爆破を撮るんであれば後輩である坂本監督に頼もうという話からこうガッチャードにつながったりとか、そういうふうな感じになっていったんですけど、でまさか決定ですかね。もちろん坂本監督は OK してますので、はい、すごい。E a novidade absurda é que eles estão fazendo uma nova música, que eles fizeram a letra, vai para o canal deles e eles vão fazer o clipe dessa música. E aí, Masaru Yamashita, com todos os seus contatos, pediu para ninguém menos que o Koichi Sakamoto dirigisse o clipe. Ele topou e o clipe vai se passar num ambiente em que vai ter explosões para todo lado. Então aguardem um clipe dos dois com explosões, com direção do Koichi Sakamoto, diretor de Space Squad. É um clipe maravilhoso. ちょっと歌ってくださいってもうできてる歌なんですか？歌はもうできてます。ここでちょこっと歌えるんですかね？Dá pra cantar um trechinho? ちょっとだけでも歌えますか？ちょっとだけ、今できますか？はい、用意したカラオケはこの歌のカラオケ？あ、そう？Peraí, ちょっと待ってくれ。temos a música? Já あるんですよ。じゃあ今歌えますか？Pode ser? Pode soltar então. Uma salva de palmas então para o Masaru Yamashita e para o Koichi Sakamoto. 青い月に照らされてさまよい浴びた夜の街孤独に押しつぶされそうで飛び出した全てのこまびただ一人過ぎゆくこの時の中で立ち続く聞こえているかその言葉は届いているかその願いは限りある命続くまで信じてみないかこの絆を Believe yourself Go on anywhere 再び立ち上がれ Save the house 諦めない想いが Be the peace 共に歩んでよ二つの魂よすべてがいっそ夢ならと願えと止まった時の中にとらわれる聞こえているかこの鼓動は届いているかこの想いは尽きるまで信じてみないかこの絆を Believe
び立ち上がれセルラハ諦めない想い出リリックも共に輝けよ二つの魂よ遅くはない一歩踏み出せあの場所へ Wake up the soul Go on and derail 再び立ち上がれゼルダ諦めない想い出 Be yourself共に輝けよ二つの魂よ魂よありがとうございました。Uma salva de palmas para Masami Yamashita, Corinthians Foi muito boa a música, né? Lembra o estilo dos Rescue? すごいかっこいいですよ。ありがとうございます。いやー最高。詩はお二人で作って曲はちょっと知り合いの方にお願いしましたけど。いやーもうレスキューヒーローっぽいですよね。そうですね。素晴らしい。どうぞどうぞ。座る前に映像の方ちょっと見ましょうか。お願いします。Eu quero dar uma olhada em dois vídeos, a gente vai separar. Vai dar tempo de umas duas perguntas, então o pessoal que quiser fazer, fale com o pessoal aqui do staff, que está aqui do lado, ó, eles estão de olho aí, ó, coloquei eles na fogueira. E vamos assistir, eu quero ver primeiro a cena famosa aqui do episódio 20 de Soul Brain, que é quando eles se encontram, quando o Masari Yamashita, quando o Ryuma aparece em Soul Brain e no final ele dá uma voadora na cara do Daiki, né? わかりました。そのジェスチャーでわかるんですよね。シーンをみんなで見ましょうか。お願いします。Bota aí a cena da voadora, por favor. Vamos ver se está no ponto aí. É isso aí! すごいですよ。もうこのシーンに対してのなんか思い出とか特にありますか？思い出。 Você lembram de algo, de alguma história relacionada a esse encontro? あのシーンが龍馬先輩との初めての出会いの初めてのシーンだったんですよ。だからもうすごく僕も印象的に覚えてます。 É uma cena muito marcante para mim, porque foi a primeira cena em que os personagens se encontram finalmente, né? Então é uma cena que está muito marcada na minha cabeça, muito forte. Muito legal. Uma salva de palmas aí para os dois. Agora, pode colocar o Inspector e Soul Brain juntos, que é uma cena do episódio 40 de Soul Brain, em que aparece o Nightfire e ele também transformado. É um episódio bem legal, um episódio bastante triste. Olha aí. Ele está querendo se matar. Temos que impedir. Deslogar. Deslogar, vaca. Santo
Isso, né? Soul Brain é uma série com episódios dark até, né? Para mais fortes, né? Esse episódio, por exemplo, é um homem que saiu da prisão e descobriu que o filho dele foi assassinado, foi atropelado pelo vilão principal, pelo Takaoka, e aí ele foi manipulado para fazer coisas com o Soul Brain, com o Inspector, deu errado o plano, quando ele estava sendo levado, o Takaoka mata ele também, então morre filho, morre pai. Soul Brainは特になんかそういう暗いというかその重い話が多いんですよね。それ当時台本を見て中山さんも思ったことなんですか？そうですね、やっぱり、人の命と心を救うというのがテーマだったので、やっぱり心を救うって、簡単なことじゃないと思うんですね。だからいくら強化スーツを身につけても変身してもやっぱり人の心を救うってことは本当に難しいことなんだなと思います。Sim, ele falou que o tema de Soul Brain, né, o tema base de Soul Brain é salvar o coração, né, salvar o coração, não só o corpo das pessoas, não só salvar o físico das pessoas, mas salvar o sentimento, o coração das pessoas. E isso é um tema bastante complicado, né? Às vezes você mesmo colocando uma armadura de combate ultra tecnológica, às vezes você não consegue salvar um coração que está despedaçado. Então a série lida bastante com esse tipo de temática e episódios assim muito legais nesse sentido. Muito bom. Palmas para Soul Brain. Bom, a gente infelizmente está chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Soro お別れの時間になってしまいますですが、ね、でもう終わる前にお客さんからの質問もいいですか？大丈夫ですか？Então vamos aí com as perguntas do público. Tem duas ali do staff, depois a gente vai cantar ainda, hein? Já foi escolhido, né? Já foi? Vamos lá. Quem que tem aí? Com licença, boa tarde, boa noite. É pro Masaru, o Ryuma. No episódio 13, Ryuma morreu. Quando o Squad é destruído, ele cai lá da ribanceira, é outro carro que cai, né? Não é o Squad em si. Por que não foi o Squad que apareceu na queda, na explosão? Aliás, o 13 e 14 dos meus favoritos. もうすごいマニアックな質問なんですけれども、第13話と14話、リウマ死ぬ話なんですけど、スパッドが崖から落ちるシーンがあるんじゃないですか。でも実際はスパッドじゃない車が落ちてくるんですよ。なぜスパッドじゃなかったんですか？車が違うってことですか？そう。多分これはね、予算の関係でちゃんとした車を壊してしまうと次作るのが大変なので、一応偽物でやったということですね。Por problemas orçamentários da série, se você jogasse um carro do penhasco que fosse um carro bem feito, um carro caro, ia custar muito dinheiro e tempo refazê-lo para o próximo episódio. Então eles resolveram jogar um carro mais baratinho mesmo, por isso que é um outro carro. Muito bom, muito bom. A sinceridade, palmas para a sinceridade do Rio. Oh, obrigado. Eu queria dizer que o pai era o meu herói favorito, porque ele é um ano normal, né? Ele é o que mais sofria, depois do sofrendo, também tinha esse exemplo. E no X-Draft nem a armadura era mais tranquila. Mas a minha dúvida é também sobre o carro. Qual era dirigir os carros? Como era conduzir os carros? Era muita coisa de mulher, veículos, sendo confortável no moderno. ファイヤー、ローマさんはもう僕の一番好きなヒーローです。大好きです。ありがとうございます。あとは皆さんにかっこいい車を運転してみて、当時どんな気持ちになったんですか？なんか嬉しかったんですか？やっぱり興奮して運転してますか？なんか特別な特徴とかあったりしましたか？そうですね、多分初めて、左ハンドル、日本普通右ハンドルの車なんですけど、左ハンドルの車に乗って、しかも日本車ではなくてものすごいパワーがあるでアクセルを踏むと一気にコイルスピンをして
ものすごい勢いでスタートするんですけど、最初は正直怖かったです。Ele falou que foi a primeira experiência dele de dirigir um carro com a direção do lado esquerdo, porque no Japão é do lado direito, é o inverso nosso. Então, e o carro não era japonês, era carro importado, e ele tinha muita força, muita potência, né? Quando você acelerava, ele ia rapidamente para grandes velocidades. Então ele falou, no começo, para ser sincero com você, eu morria de medo de dirigir aquele carro. 中山さんもそうなんですか？車。それぐらいの車ですか？そういやあれで困ったことはガルウィングっていう上げる扉だったんですけど、あれでやっぱりその爆破が起きてでプラスアップのために車に行くんですけど、あれがなかなかうまく上がらないし、乗り込むのが結構難しい、狭いんですよné。だから素早く乗ってくれって言うんですけど、そこがなかなか苦労したなという思い出があります。E no caso do Sobrinho, o que ele mais sofria é porque a porta abre para cima, né? E aí, às vezes, na cena, ele tava a cena muito intensa, ele tinha que entrar logo, heróico assim, e às vezes não abria direito, ele não conseguia entrar direito, ficava uma coisa meio triste, assim, sabe? Heróico pra caramba. E aí, uma que se ajeitando, assim, então, essa foi a parte mais difícil para ele ali. Uou! じゃあ最後にもう一回歌いますか。歌いますか。né? Então, gente, infelizmente a gente chegou ao final. A gente vai cantar agora com vocês. Depois vai ter a foto. Então, aproxeguem-se. Aproxeguem que agora é hora de festa. Vamos cantar o tema de O Inspector